Freud diria que a maior parte do que você sente não nasce no momento presente, mas é um eco silencioso de algo antigo, algo que você tentou esquecer, mas que continua vivo dentro de você, operando nas sombras da mente e moldando suas escolhas sem pedir permissão. Ele lembraria que dentro de cada pessoa existe um mundo invisível, cheio de lembranças, medos, desejos e dores não resolvidas, e que esse mundo, mesmo ignorado, continua influenciando cada gesto, cada reação emocional, cada comportamento automático que você não consegue explicar. Freud falaria que a repressão emocional é como fechar uma porta para evitar que a tempestade entre, sem perceber que a tempestade já está dentro da casa. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela se torna intensa, encontrando formas inesperadas de se manifestar. Você pode pensar que controla suas emoções, mas Freud diria que, na verdade, aquilo que você tenta controlar demais acaba controlando você, porque tudo o que é empurrado para o inconsciente volta com ainda mais força, buscando ser ouvido e reconhecido. As emoções reprimidas não desaparecem, elas se transformam em sintomas, tensões, explosões impulsivas, medos sem nome, ansiedade constante, brigas desnecessárias e até mesmo em uma sensação de vazio que não encontra explicação racional. Freud explicaria que a mente não tolera vazios, e tudo o que não é elaborado vira um peso interno que você carrega no corpo, no humor, no sono, nas relações e até nos silêncios que você tenta justificar como cansaço ou estresse, mas que na verdade escondem histórias mais profundas. A repressão é um mecanismo de defesa criado para te proteger quando você era pequeno demais, vulnerável demais ou incapaz de lidar com certas realidades. E por isso, a mente escondia aquilo que ameaçava sua segurança psicológica, preservando você do sofrimento naquele momento. Mas o que protegeu você lá atrás pode estar te aprisionando agora, porque mecanismos de defesa não evoluem sozinhos. E muitas vezes você continua reagindo a situações atuais como se fossem antigas, repetindo padrões que não têm mais função, mas que se tornaram automáticos. Freud diria que o inconsciente é como um diretor invisível, organizando as cenas da sua vida, guiando suas reações, suas escolhas, seus medos, seus desejos e até seus relacionamentos, sem que você perceba que está atuando em um roteiro que não escreveu conscientemente. E talvez você se pergunte, como isso me afeta hoje? Freud responderia que afeta tudo, desde as relações que você escolhe, as discussões que repete, os medos que carrega, as oportunidades que evita, até a forma como você se enxerga diante dos desafios e do amor. As emoções reprimidas não se manifestam com clareza. Elas se disfarçam em irritação, sarcasmo, frieza, procrastinação, impulsividade, perfeccionismo ou na sensação de nunca ser suficiente, criando uma vida emocional que parece confusa, mas que tem raízes bem específicas. Você pode achar que está reagindo ao presente, mas Freud diria que muitas vezes você está reagindo ao passado, revivendo antigas dores através de situações novas, carregando feridas que nunca foram tratadas e que continuam latejando silenciosamente na alma. Freud falaria que ninguém consegue escapar do próprio inconsciente, porque ele não é um inimigo, mas um repositório de tudo que você sentiu e não conseguiu integrar, e que enquanto essas partes de você permanecerem escondidas, elas continuarão pedindo para ser reconhecidas. A raiva que explode sem motivo pode ser a voz de uma tristeza acumulada por anos, pedindo para ser vista, compreendida e acolhida com honestidade. Porque a raiva é muitas vezes a forma que a dor encontra para se expressar quando não recebe espaço para existir.
A ansiedade que te acompanha pode ser o reflexo de medos antigos, experiências que deixaram cicatrizes emocionais e que nunca foram processadas, fazendo com que sua mente permaneça em estado de alerta, mesmo quando o perigo já passou há muito tempo. O desânimo pode ser um sinal de que você reprimiu tanto seus desejos e necessidades que já não sabe o que quer, porque aprendeu a se adaptar a todos, menos a si mesmo, perdendo o contato com aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Freud diria que toda emoção reprimida é um pedido de cura, um chamado interno para olhar para partes de si que foram rejeitadas, ignoradas ou esquecidas, e que a verdadeira força emocional surge quando você tem coragem de enfrentar aquilo que evitou por tanto tempo. Ele te lembraria de que o inconsciente não é um lugar sombrio, é um espaço vivo, cheio de energia, pronto para ser transformado quando você decide olhar para dentro com sinceridade, respeito e, acima de tudo, sem julgamentos. A repressão emocional gera ciclos, padrões de comportamento que se repetem como se fossem destino, mas que, na verdade, são narrativas antigas rodando em modo automático, esperando que você perceba que pode reescrever sua história com escolhas conscientes. Freud afirmaria que o autoconhecimento começa quando você admite que não entende totalmente a si mesmo. E que essa humildade é o primeiro passo para recuperar o controle sobre suas emoções, seus impulsos e seus processos internos mais profundos. Ele diria que cada sintoma emocional carrega uma mensagem, e que quando você interpreta essa mensagem com coragem, aquilo que parecia um problema se torna uma chave para libertar partes de você que estavam aprisionadas há muitos anos. Freud não romantizaria o processo. Ele diria que olhar para dentro dói. Exige enfrentar sombras, reconhecer fragilidades e abandonar máscaras que você usou por tempo demais. Mas que a dor da verdade é muito menor do que o sofrimento da repressão contínua. Ele falaria que a liberdade emocional começa quando você entende que suas reações não são defeitos, mas tentativas de proteção, estratégias que funcionaram um dia, mas que não precisam continuar guiando sua vida hoje. Freud explicaria que mecanismos de defesa como negação, racionalização e projeção não são falhas, mas respostas inteligentes do seu sistema emocional, tentando te manter em equilíbrio quando você não tinha recursos para lidar com certas experiências. Mas hoje você tem recursos. Hoje você tem consciência, hoje você tem maturidade, hoje você pode fazer diferente. Freud falaria que quando você permite que suas emoções venham à tona, mesmo as mais difíceis, elas perdem força, se tornam compreensíveis e deixam de manipular seus comportamentos por baixo dos panos, abrindo espaço para uma vida mais verdadeira. Ele diria que nada é mais libertador do que transformar aquilo que te controla em algo que você compreende. Porque o que é consciente pode ser mudado, trabalhado e ressignificado, enquanto o que é reprimido continua te puxando para lugares de dor. A autocura começa quando você se pergunta: por que isso me afeta tanto? Que emoção estou tentando evitar? De onde vem essa reação? Que parte de mim ainda está ferida? E essas perguntas, segundo Freud, abrem portas que você não imaginava, revelando conexões profundas entre passado e presente, permitindo que você entenda finalmente por que vive certos padrões emocionais e como pode transformá-los com clareza. Ele falaria que enfrentar suas emoções não é reviver traumas sozinho, mas abrir espaço interno para reconhecer o que já aconteceu e aceitar que você não precisa mais carregar tudo sem ajuda, porque amadurecer é também aprender a acolher-se com gentileza. Freud diria que a verdadeira força é emocional e não racional, porque a mente consciente pode negar, justificar ou fugir. Mas o corpo sente a verdade e as emoções continuam se movimentando mesmo quando você tenta silenciá-las.
E por isso, ele lembraria que ouvir essas emoções é o caminho para integrá-las, para liberá-las, para transformar dor acumulada em clareza, autocompaixão e maturidade emocional que cria novas possibilidades de vida. Freud te diria: o que você evita confrontar se torna o que te controla, e o que você decide sentir se torna o que te liberta. Ele te convidaria a olhar para dentro, não com medo, mas com curiosidade e coragem, porque existe um universo emocional esperando para ser compreendido, e é nesse mergulho que você encontra versões mais verdadeiras e mais potentes de si mesmo. No fundo, Freud falaria que você não precisa temer sua mente, precisa apenas aprender a dialogar com ela, reconhecer seus sinais, acolher seu passado e permitir que a consciência transforme aquilo que a repressão tentou esconder. E quando você faz isso, o inconsciente deixa de ser inimigo e se torna a chave para uma vida mais plena.